Acompanhe esta videoaula, seja muito bem-vindo. Meu nome é Ângelo Barros e esta é nossa aula de arte que tratará sobre o Renascimento na Península Itálica. Chamou-se de Renascimento, o movimento cultural que se desenvolveu na Europa entre os anos de 1300 e 1650. É importante lembrar que tal nome não sugere um súbito reviver dos ideais greco-romanos, o que não é de todo certo, todo correto. Mesmo no período da Idade Média, o interesse pela cultura clássica não desapareceu. A exemplo disso, temos Dante Alighieri, que era um poeta italiano, que manifestou extremo entusiasmo pela cultura clássica, pelos clássicos. Também nas escolas das catedrais e nos próprios mosteiros, autores latinos e filósofos gregos eram também muito bem estudados. Bom, o Renascimento ele começa na Itália, mas não se limitará a ela. Ele vai se propagar, por exemplo, na Alemanha e nos Países Baixos. Mas você pode se perguntar por que na Itália? Bom, a Itália ela estava dividida em vários estados e alguns deles eram muito ricos. Alguns desses estados rivalizavam-se e tinham aí, haviam muitos mecenas, isto é, homens ricos que ajudavam os artistas, que patrocinavam os estudos e a produção desses artistas. E ocorreu também o fato de que a Itália possuía uma abundância de vestígios romanos e gregos que serviu, de certo modo, como modelo aos artistas agora do Renascimento. No slide anterior, no slide que foi compartilhado com vocês numa aula anterior, vocês puderam perceber as características gerais, os valores do Renascimento. E eu queria retomar rapidamente sobre esses valores. Um dos valores do Renascimento é a ideia do antropocentrismo. Isto é, o homem passa a estar no centro do universo e das preocupações humanas. Tudo é feito à medida do homem, para o bem-estar deste homem e para a sua valorização. Uma outra característica é perceber o indivíduo com suas singularidades. Daí a característica, o valor, um outro valor do Renascimento, ser o individualismo. O homem tem a capacidade de escolher e também de decidir por si próprio, para pensar por si próprio e passar a valorizar-se e a acreditar nas suas próprias capacidades. Uma outra característica é a ideia do classicismo e também do humanismo, isto é, o gosto pela cultura clássica, pelas línguas gregas, latinas, pelos pensadores clássicos, pela arte, literatura clássica e pelos valores clássicos que valorizavam, sobretudo, o homem. É importante lembrar que nós podemos entender o humanismo como uma valorização do ser humano e também da natureza em oposição ao divino e ao sobrenatural. Ideias que eram muito presentes aí durante a Idade Média. Os próprios artistas do Renascimento, eles buscavam expressar sempre os maiores valores da época, como é o caso da racionalidade, traduzida no rigor científico, na experimentação e na observação da natureza, e também a dignidade humana. A próxima característica que nós temos é a ideia do naturalismo. O que seria esse naturalismo? É o interesse pelo estudo da natureza física e humana em todos os seus aspectos. E claro, uma curiosidade científica, um espírito crítico vai fazer com que esses artistas sejam extremamente ousados em suas produções. Por quê? Porque o homem passa a pensar por si próprio, a questionar a sociedade e o mundo que o rodeia, em vez de o aceitar como um dado adquirido, Até o saber tradicional passa então, durante o Renascimento, a ser questionado, E com isso vai gerar muito experiencialismo e muita curiosidade científica. A necessidade de provocar, pela observação e pela experiência, qualquer fato antes de aceitar como válido, como fechado, como pronto, como acabado. E ocorre aí uma hipervalorização do conhecimento. O antropocentrismo, o individualismo, o classicismo, o naturalismo, a curiosidade científica e o espírito crítico vão gerar na população daquela época, que época, só para retomar, de 1300 a 1650, uma nova mentalidade, uma nova forma de ver, de perceber, de ser e estar no mundo e, claro, o desenvolvimento cultural, científico e artístico atendendo a esses valores. No período
No Renascimento, uma, uma coisa que é importante lembrar, se a gente comparar com a arquitetura da Idade Média, a gente vai ver que no período românico construíram-se templos muito fechados, pesados, né? Paredes muito espessas, com pouca luminosidade, com pouca ventilação. Os prédios pareciam verdadeiras fortalezas, né, de Deus, né? Verdadeiros castelos. E a arquitetura gótica buscou a verticalidade, né, sempre para o alto, né, e paredes mais finas, carregadas de vitrais. Nesses vitrais eram representadas cenas bíblicas, exatamente para evangelização e tudo. Mas os arquitetos do Renascimento eles buscaram espaços em que as partes do edifício parecessem proporcionais entre si. Né? Eles procuraram uma ordem, né, que superasse a busca do infinito das catedrais góticas. Então eles buscavam uma equilibração dessas partes. Um bom exemplo, a gente já está vendo aí um detalhe na imagem, é a igreja de Santa Maria del Fiore, em Florença. Essa igreja, em especial a sua cúpula, foi projetado aí por um arquiteto que merece destaque aqui nesta aula, que é o Filippo Brunelleschi. Ele baseou-se em estudos do Panteão e de outras cúpulas romanas exatamente para construir a cúpula sob o tambor octogonal, isto é, de 8 lados, né, formados aí pelas paredes de pedra já existentes, e ela foi construída ao longo de 14 anos, imagina, 14 anos construindo uma cúpula. Ficou tão integrada ao edifício que parece, né, ter sido realmente concebida no projeto original da igreja. E se a gente observar no esquema da arquitetura, conforme a gente vai ver aí na planta, ela parece uma chave. Né? Ela mantém a ideia da cruz latina, isto é, como se fosse aquela ideia da cruz, onde o corpinho é maior em relação às braçadas aos braços da cruz e a cabeça, mas aquele quadradinho ao lado, esse quadradinho ao lado faz a gente lembrar aí a posição, né, a beira de uma chave, né, de uma chave mais antiga, né, faz lembrar exatamente essa estruturação. Aqui é um detalhe do interior dessa cúpula, ricamente ornamentada com pinturas, né? Essas pinturas aí que nós estamos vendo são afrescos. Afrescos, afresco é uma técnica que consistia em pintar a parede quando o reboco dela ainda estava úmido, fazendo com que tanto a parede e a pintura secassem ali concomitantemente, isto é, ao mesmo tempo. No caso da pintura, gente, a gente vai observar que no fim da Idade Média e no Renascimento, porém, predomina uma interpretação científica do mundo, sobretudo na pintura. Isso se traduz nos estudos da perspectiva, segundo os princípios da matemática e, claro, da geometria. O uso, né, da perspectiva conduziu a uma outra tendência do período, o uso do claro e escuro, que consiste em pintar algumas áreas iluminadas e outras na sombra, o efeito de luz e sombra, né, de claro e escuro. Esse jogo de contraste dá aos corpos uma aparência de volume, né, de intensidade, de grandeza. A combinação tanto da perspectiva quanto do claro escuro, por sua vez, ele vai acabar contribuindo para dar um maior realismo às pinturas, isto é, torná-las mais próximas da realidade. Outro aspecto importante da arte do Renascimento, em especial da pintura, é a formação de um estilo bastante pessoal, mais livre em relação ao rei e à igreja. O artista é como o vemos hoje, um criador independente, que se expressa contando apenas com sua capacidade de criação, né, com sua imaginação, né, o seu processo criativo. Daí haver no Renascimento inúmeros artistas de prestígio com características próprias. Vale lembrar que é a partir do Renascimento que esses artistas vão começar a assinar suas obras. Eis o motivo pelo qual nós conseguimos aí identificar nas obras os seus produtores. Existem alguns artistas que poucos são lembrados durante o Renascimento, né, nos materiais, mas é importante só a gente pelo menos dar uma corrida, né, de olhar na produção desses artistas. A exemplo de Massáquio, que foi o primeiro pintor do século XV a conceber a pintura como imitação fiel do real, com a preocupação das coisas tal como elas são, né? Sem modificar muita coisa, sem idealizar muito.
A imagem que a gente está vendo aí, por exemplo, é a obra dele chamada Nossa Senhora no Trono com o Menino e Quatro Anjos. É um painel central aí da igreja de Pisa. A adoração dos magos, né? Cristo, a crucificação, a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Aqui é uma obra que a gente já começa a perceber a ideia de profundidade, né? Conseguimos perceber os personagens que estão no primeiro, no segundo, no terceiro e assim por diante em termos de planos. Aqui é a expulsão de Adão e Eva do paraíso. Um outro artista que se destaca, que poucos livros falam também, é um artista chamado Frangélico. Foi considerado o primeiro herdeiro de Massáquio, né? Ele tomou muito contato com Massáquio e aí ele deu continuidade ao trabalho, trazendo temas voltados à religião, né? Como a gente pode ver aí no Tabernáculo de Laioli, Anunciação, a Deposição da Cruz, o Sermão da Montanha, São Lourenço distribuindo moedas aos pobres, Paulo Coelho, né, que procurou compreender o mundo segundo os conhecimentos científicos do seu tempo, e em suas obras ele tentou aí recriar a realidade segundo princípios matemáticos. As obras dele sempre apresentam uma certa agitação, presença de cavalos e tudo, como a gente pode ver aí na obra do São Jorge o Dragão e na Batalha de São Romão, né? E é importante lembrar também que um outro aspecto da sua pintura é a representação do momento em que o movimento está sendo contido, ou seja, a agitação, como se ele tivesse realmente flagrado aquele instante, né? Aquele momento. E aí nós temos o próximo artista, que é o Piero della Francesca. Qual é a característica do Piero della Francesca? É geometrizar o humano, né? A geometrização, a geometria do ser humano. Então, para ele, a pintura ela não tem por função representar um acontecimento, né? As cenas que ele retrata servem de suporte para a apresentação de uma composição estritamente geométrica. Então, observe que nas imagens, como é o caso desta, o batismo de Cristo, as formas são meio engessadas, de certo modo são muito geometrizadas, né? Uma figura faz lembrar uma determinada forma geométrica, ou é a própria forma geométrica. A exemplo do caule desta árvore, do tronco, a gente vê uma imagem extremamente cilíndrica, né? Lembrando um cilindro. Os personagens passam a ter o rosto bem redondo, o corpo um tanto quanto quadrado, né? Então ele vai buscar essa geometrização da forma humana. Em algumas obras, como é o caso dessa, da ressurreição de Jesus, se vocês ligarem a imagem, as cabeças dos personagens, umas às outras, a gente vai ter a imagem de um triângulo. Um triângulo de base quadrada, né? Sempre ele gostava de enfatizar muito essas questões. Eu vou destacar exatamente essas duas, de um casal, né? O Duque e a sua esposa, Batista Sforza e Frederico de Montefeltro. Essas imagens, essas duas imagens, fica, pelo menos ao que parece, é evidente a intenção do artista em reduzir as figuras às suas formas geométricas. Há um aspecto interessante, é que cada personagem está isolado no painel de madeira, mas a mesma paisagem ao fundo estabelece a união entre elas. As figuras estão de perfil, né? E a gente percebe ter volume e relevo. Vale lembrar também que a aproximação entre a figura humana e as formas geométricas, no caso o rosto feminino, assemelha-se a uma esfera, e o masculino, né, a um cubo. Então a gente tem essa necessidade extrema do Piero della Francesca em geometrizar o humano. Aqui é uma outra imagem, uma outra obra chamada de A Flagelação de Cristo. Também está bem nítida a ideia de perspectiva, a ideia de profundidade, né? A sucessão de planos distribuídos dessa imagem. E aqui uma imagem que tem uma arquitetura muito bem desenhada, muito bem pintada. Ela
parece uma fotografia, né? Se a gente observar bem. E aí a gente tem todos os planos sucessivos e temos aí a ideia da perspectiva, o efeito de claro escuro muito bem demarcado, muito bem desenhado. Um outro artista que merece destaque é o Sandro Botticelli. Ele é, sem dúvida, considerado o artista que melhor expressou por meio do desenho um ritmo suave e gracioso para as figuras pintadas. Seus temas, quer tirados da antiguidade grega, quer tirados da tradição cristã, foram escolhidos segundo o potencial, né, de expressar seu ideal de beleza, como a gente pode ver agora no nascimento da Vênus, que é a deusa, a mesma Afrodite, deusa do amor, da beleza e da fertilidade lá na cultura greco-romana. Aqui a imagem um pouco mais ampliada, para a gente conseguir perceber bem. Ela meio que vem sendo trazida por essa concha, né? Como se a concha servisse como uma espécie de embarcação, de bote, e ela vem se aproximando à beira-mar. E vemos aí personagens ligados à natureza, né? Uma delas em especial cobre o corpo nu. Nós estamos falando de uma época em que o cristianismo já imperava, então o Sandro Botticelli ele também se preocupava com isso, tanto é que ele coloca esse corpo nu, que de certo modo faz parecer um corpo que não tem osso, meio alongado, esse pescoço muito alongado também, mas a gente percebe que ela tem um cabelo bem grande, o movimento, a estruturação desse cabelo faz lembrar um pouco aí da história do cristianismo, né, da serpente, que faz com que Adão e Eva pequem, né? Comendo do fruto proibido. Então é como se ele quisesse remeter, ele fundir dois temas ao mesmo tempo, a cultura pagã e aí trazer alguns referenciais também da cultura cristã, embora não diretamente revelada, não diretamente anunciada. E aí uma personagem ligada à natureza, ela aparece para cobrir, né, esse corpo nu da deusa, da divindade. Na sequência, nós temos uma outra obra dele, do Sandro Botticelli, que é A Primavera. Essa pintura ela foi feita para decorar a casa de um dos membros da família Médici, de Florença. E essa obra tem como tema personagens mitológicos. Ao centro está a deusa Vênus, deusa do amor, da beleza e da fertilidade. Acima dela, a gente percebe um cupido, que dispara a sua seta, né, que desperta um amor, né, a paixão e tudo mais. À direita a gente estão o Zéfiro, o vento oeste na mitologia grega, e como um ramo de flor com um ramo de flor nos lábios, a ninfa Clóris, né, que ela captura e transforma em Flora, mãe das flores, a jovem de vestes floridas. E à esquerda estão as três graças, que formam um ciclo repetido eternamente, né? A Aglaé, que representação de doar, a Eufrósina, que há de receber, e a Thália, a de devolver, né? Então, quando a gente vê a representação das três graças, a gente está lembrando da ação de doar, receber e também devolver. Daí um círculo vicioso, né? Algo que se repete. Ao lado delas está Mercúrio, que é o mensageiro dos deuses. Como Botticelli ele apreciava alegorias, né? Que eram representações de ideais por meio de imagens, muitos significados podem ser atribuídos a essa obra. Aparentemente, as figuras não têm muita relação entre si, mas as vemos como um conjunto, um todo. O que as une é a suavidade dos gestos e a paisagem em tons escuros, que contribui para destacar as figuras claras, principalmente as que estão em primeiro plano. Na sequência, nós vamos falar de um dos artistas, destacar um dos artistas mais versáteis, de espírito versátil. Ele produziu muito. O Leonardo da Vinci, ele pesquisou, ele realizou trabalhos em diferentes campos do conhecimento. Só para que se tenha uma ideia,
Aos 17 anos, ele esteve em Florença como aprendiz no estúdio de Andrea del Verrocchio, escultor e pintor já consagrado, e em 1482 foi para Milão, onde se interessou por questões de urbanismo e fez um projeto completo para a cidade. Ele concebeu, como a gente pode ver aí na imagem, uma rede de canais e um sistema de abastecimento de água e de esgotos. Ele previu, é importante lembrar, ele previu ruas alinhadas, praças e jardins públicos, né? Conforme podemos observar nessa ilustração representando exatamente esse projeto urbanístico que Leonardo da Vinci fez para Milão. Na sequência, por volta lá do ano de 1500, ele se dedicou aos estudos da perspectiva e da óptica e de proporções, bem como da própria anatomia. Leonardo, ele se interessava muito pela anatomia humana e ele procurou reproduzir o corpo humano com bastante realismo, né, conforme a gente pode ver aí nesse desenho. Ele é famoso, por exemplo, o desenho em que ele representou uma criança no interior do útero, e é importante, porém, que ao olhar seus desenhos, não esqueçamos que na época os estudos científicos de anatomia estavam apenas começando. Em verdade, por muito tempo, o estudo de anatomia ainda era proibido. Então, Leonardo ele foi muito ousado, ele estava muito à frente de sua época a fazer essas representações, tais estudos. Uma das obras famosas dele é exatamente essa que nós estamos vendo agora, que é um afresco que representa a última ceia. Essa última ceia, ela foi feita para o refeitório do mosteiro de Santa Maria della Graça, em Milão. E esse afresco, né, esse mural, ele representa a última refeição que Jesus fez com seus 12 discípulos, no momento em que ele anuncia que seria traído por um deles. Leonardo ele mostrou, por meio do rosto, dos gestos, principalmente das mãos, a reação de cada discípulo, né? Observem nessa imagem a impressão de movimento que ele dá. É como se todos se interrogassem, tivessem suspeitos, quisessem afastar de si qualquer suspeito. Compare também o contraste entre a inquietação dos apóstolos e a imobilidade de Jesus. Podemos observar ainda dois outros aspectos. Primeiro, a impressão de profundidade, né, criada pelos detalhes no forro da sala e pelas janelas abertas ao fundo. E segundo, a claridade na parte direita, né, da cena, em oposição à parte esquerda. Sua intenção com tais recursos foi exatamente integrar perfeitamente o mural ao refeitório, como se a sala representada na pintura fosse uma continuação, né, da sala real, e a luz que ilumina a parte direita da pintura viesse exatamente das janelas que havia à esquerda, né, lá do refeitório. Então foi tudo uma questão de estratégia, né? Ele conseguiu fazer exatamente essa ideia de profundidade, essa ideia da perspectiva. Aqui é uma outra obra, a gente percebe muito bem o efeito de claro e escuro, que é a obra A Virgem dos Rochedos. Porém, a obra mais enigmática e mais famosa que se tem notícia aí do Renascimento e da produção de Leonardo da Vinci é a Mona Lisa. Ela também foi conhecida como Gioconda. Esta é a mais famosa pintura do mundo e também a obra mais visitada aí no Museu do Louvre, em Paris. Alguns visitantes, porém, acabam se decepcionando ao constatar que ela mede apenas 77 centímetros de altura por 53 centímetros de comprimento. O que mais chama a atenção é exatamente o sorriso misterioso que essa figura feminina possui. Muitos se perguntam, ela realmente está sorrindo? Talvez Da Vinci quisesse realmente provocar essa dúvida, né? E mais do que isso, a gente pode observar que o efeito de profundidade e de luminosidade foi altamente conseguido, foram bem obtidos e foram conseguidos pelo artista. A gente pode observar também a impressão da profundidade dada pelos contornos, né, cada vez menos nítidos das montanhas, à medida que se distancia do primeiro plano.
A água aí na imagem também se torna menos nítida conforme se afasta do primeiro plano. A paisagem do fundo, com traços e cores pouco precisos, criam contrastes com a figura feminina em primeiro plano. Observem também a fisionomia, com traços bem nítidos, as mãos e o colo. Observe também como a pele reflete bastante luminosidade em contraste com as roupas escuras. Tudo isso mostra a capacidade de Leonardo, demonstrou a capacidade de Leonardo da Vinci como pintor. Ainda assim, o que intriga os observadores hoje é que, embora os traços da figura sejam nítidos, os sentimentos expressos em seu rosto são extremamente imprecisos, né? É uma imagem extremamente misteriosa, né? Enigmática, justamente por toda a forma como os corpos, ou melhor, cada parte desse corpo anuncia uma mensagem diferente, né? Principalmente reforçado aí por esse sorriso enigmático, né? Impreciso, indefinido. O próximo artista, meu xará, né? Ângelo. Eu até brinco dizendo que eu acho esse nome extremamente bonito. Se eu tivesse um filho, se eu tiver um filho, ele se chamará exatamente de Michelangelo, em homenagem a esse artista que é um dos meus favoritos, Michelangelo Buonarroti. Muito jovem ainda, ele foi aprendiz de Domênico, né, que era um consagrado pintor de Florença. Mas é importante lembrar que Michelangelo Buonarroti, ele se considerava muito mais escultor do que pintor. Depois que ele tomou aí contato com o Domênico, ele passou a frequentar a escola de esculturas mantida por Lorenzo Medici, também em Florença, onde ele entrou em contato com a filosofia de Platão e com o ideal de beleza, o equilíbrio, né, das formas, entre a forma e a beleza, né? Essa imagem que nós estamos vendo é a Capela Sistina, e nela está presente aí o teto dessa capela foi, vou pular a reportagem e vou disponibilizar essa reportagem para vocês no material. Entre os anos de 1508 e 1512, ele trabalhou na pintura dos afrescos do teto da Capela Sistina no Vaticano. E para essa obra, ele concebeu e realizou grandes números de cenas do Antigo Testamento que expressam sua genialidade. Entre elas, a gente pode destacar aí a criação do homem, que é esse detalhe que nós estamos vendo agora. É importante observar as duas figuras dessa obra, né? Deus, ele é representado como um homem de cabelos brancos e com corpo vigoroso e cercado por anjos. Estende a mão para tocar exatamente a de Adão, que é representado por um homem jovem, né, de corpo forte e harmonioso. As duas figuras expressam o ideal de beleza do Renascimento. Se vocês observarem, ele reforça a ideia bíblica, né, de que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Podemos observar isso onde exatamente? Nas mãos. As mãos, os braços, né, dos dois personagens, Deus e Adão, têm o mesmo formato, a mesma intensidade, o mesmo vigor, né, na musculatura e tudo mais. O próximo artista que a gente deve destacar é o Rafael Sanz. É um artista que buscava sempre a simplicidade e a harmonia. Ele foi considerado o pintor que melhor desenvolveu na Renascença os ideais clássicos de beleza, isto é, a harmonia e regularidade de formas e de cores. Como a gente pode ver aí nessa imagem, o casamento da Virgem, onde ela, no primeiro plano, fez exatamente João e Maria casando, José casando com Maria e sendo abençoados, né, exatamente na troca das alianças. E lá ao fundo a gente tem uma imagem, né, de uma construção, de um espaço arquitetônico, faz lembrar um pouco uma estruturação de uma igreja, e temos essa noção de profundidade, né, de planos sucessivos muito bem organizados. As cores muito bem distribuídas, fazendo com que a gente perceba o todo e não fique limitado somente a uma região, porque está sobrecarregada, mas não, ele busca exatamente fazer essa harmonização entre as figuras.
A próxima, Nossa Senhora, acompanhada aí do Menino Jesus e João Batista. A próxima, a Família Sagrada, né, e o Cordeiro, de 1507. Essa obra eu acho fantástica, belíssima. É o Sepultamento de Cristo. Ela é proveniente aí da igreja de San Francesco al Prado em Perugia. E essa obra é uma obra significativamente grande. Ela tem 1,84 m por 1,76 m e traz aí uma ideia de movimento, né, de intensidade desses movimentos, o efeito de claroscuro muito bem explorado, a luminosidade das formas, né, da figura, da paisagem. Essa daqui, então, nem se fala, né? A transfiguração traz um efeito de claroscuro muito dramático, né? Muito acentuado. As imagens são extremamente dinâmicas, demonstrando movimento, agitação, né? Como se fosse uma ação que estivesse acontecendo diante dos nossos próprios olhos. E, claro, uma das obras mais famosas de Rafael Sanz é a Escola de Atenas, que também é um afresco, pintura feita aí na parede com reboco ainda úmido. Esse afresco ele foi pintado no Palácio do Vaticano e tem no centro os filósofos gregos Platão e Aristóteles. Ao seu redor, outros sábios estudiosos também estão presentes. Depois que nosso olhar passeia pelo conjunto de figuras e busca identificar aqui ou ali outras personagens, nossa atenção acaba voltando para o amplo espaço arquitetônico representado na pintura. São admiráveis a impressão de profundidade, é claro, e de beleza monumental das arcadas e estátuas presentes na obra. E eis aí o valor artístico da arte de Rafael, no modo de representar o espaço e ordenar as figuras com equilíbrio e simetria, né? Ele era muito preocupado com essas questões, porque, como eu falei, o foco de Rafael é associar a simplicidade e a ideia de harmonia. No caso da escultura, dois artistas vão se destacar, né? No caso da escultura renascentista. Nós vamos ter o Michelangelo Buonarroti, né? Que, como eu falei, ele se considera muito mais escultor do que pintor. E vamos ter também Andrea del Verrocchio. A imagem que nós estamos vendo agora, do Davi, é exatamente de Andrea del Verrocchio, né? O escultor aí renascentista. E a imagem associada agora a ele é a imagem do Davi feito por Michelangelo Buonarroti. Se a gente comparar os dois, a gente vai observar o seguinte: o Davi de Verrocchio, ele foi feito em bronze e ele retrata um adolescente ágil e elegante em sua túnica enfeitada, cujos detalhes acabam lembrando aí o trabalho de um ourives, né? Ourives são aqueles que produziam joias. Já o Davi de Michelangelo, que é em mármore, ele apresenta-se como um jovem adulto. Observem também que suas mãos são colossais, né, que sugerem força e capacidade de trabalhar e de lutar. Notem a cabeça e o rosto, que expressam decisão e confiança. É a imagem de um homem decidido a contar com a própria capacidade para enfrentar com dignidade os desafios da existência. Enquanto que em Verrocchio, nós temos um Davi que já derrotou o inimigo, mas que não mostra aí uma cara de muito êxito, sabe? De vitorioso, também introspectivo. Já o Davi, ele ainda vai atacar o inimigo, está muito convicto da vitória, e ele está meticulosamente aí arquitetando como agir, né? Conforme a gente pode observar. Uma coisa que eu gosto muito dessa imagem é exatamente que ele consegue retratar muito bem a musculatura, e no caso das mãos, a gente pode observar que ele dá ênfase a detalhes que poderiam passar despercebidos, né? Ele destaca a unha, a curvatura dos dedos, né? A questão também da própria veia, né? Da pele, né? Que recobre esses ossos e também recobre essa veia, né? E é interessante como ele faz isso. O olhar, né? A boca, o nariz muito bem
construído, muito bem modelado aí nessa imagem em mármore. A próxima imagem que merece destaque é a Pietà, que também é de, de Michelangelo Buonarroti. Ela foi esculpida em mármore quando o artista tinha aí por volta dos seus 23 anos. Ela mostra um surpreendente trabalho nos detalhes que podemos ver nas vestes da Maria e no corpo de Jesus. Mas é exatamente na figura de Maria que o artista manifestou seu gênio mais criador, que, desafiando a passagem do tempo, ele retrata a mãe de Jesus como uma mulher muito jovem. Sua expressão ela é muito dócil, que é muito dócil, né? Contrasta aí com a dor do ato de recolher o corpo do filho morto, né? Retirado aí da cruz, conforme a gente pode observar nesses detalhes. Imagina que ele faz todo o detalhe do planejamento, né? Da musculatura, o dedo de Maria que apoia o pano e ao mesmo tempo segura o corpo do filho, né? Ele faz isso com toda uma riqueza, né, de detalhes e de precisão muito grande. Dito isso, pessoal, foi um prazer estar em suas companhias. Espero revê-los em breve com dessa forma, desse nosso novo modo de estarmos conectados nesse tempo e espaço que nos cabe. Então, bons estudos para vocês e até a próxima.